Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um ano, mais uma lição, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos iniciando o tão esperado e aguardado livro do profeta Ezequiel. Eu não vi a hora de nós podermos entrar neste livro, é um livro muito complexo, não é tão fácil de entendê-lo. É necessário, principalmente para você que está tendo o primeiro contato, talvez muitos professores de EBD tenham tido o primeiro contato agora de fato com este livro. Às vezes você só passou por ele, deu uma leitura ali superficial, mas nunca parou para estudá-lo. Então, o que eu digo a você é, tem uma certa complexidade sim neste livro, e é importante que nós venhamos a recorrer aos auxílios extrabíblicos, como no caso desta aula que está sendo gravada, livros de comentários bíblicos, dentre outros auxílios também. Óbvio, eu sei disso, o principal é a Bíblia. Porém, dada a complexidade da profecia, é importante que nós tenhamos o auxílio. Lembrando que nós não fazemos teologia no vazio, hein? Nós nos apoiamos no ombro de grandes gigantes da teologia do passado, os pais da igreja, os grandes teólogos, os grandes nomes da teologia ortodoxa. É importante que você, professor de escola bíblica dominical, tenha isto em mente, ok? Gente, sem mais delongas, se você quiser este material, olha aí que daqui a pouco eu vou trazer uma novidade, tá? Se você quiser este material que está na tela de vocês, é só você me chamar no WhatsApp que eu vou colocar aí agora. Me chama lá, fala seu nome, de onde você é. Eu posso te adicionar no grupo para professores de escola dominical e também te enviarei esse material. Christian, qual é a novidade que você está falando desde dezembro? É o seguinte, eu estou anunciando aqui, um pré-anúncio antes do nosso lançamento. Nós iniciaremos um acompanhamento específico para os amantes da escola bíblica dominical. Então você é professor, você é aluno, você quer aperfeiçoar a sua didática, você quer receber materiais exclusivos como PowerPoint, vídeos, comentários específicos, especiais, um conteúdo assim de qualidade, uma bagagem excelente para você simplesmente poder ministrar a sua aula. Diferente de tudo que nós temos visto por aí, o negócio é aqui, Escola Teológica Semear. Em breve eu vou estar dando mais informações. Então, qual que é a ideia? Você vai fazer parte de um grupo exclusivo, um grupo separado. Lá você vai ter uma espécie de uma mentoria toda semana, falando a respeito da lição, uma exposição bem mais longa. Aqui o nosso vídeo dura de 20 a 25 minutos. Lá será uma exposição mais longa, mais de uma hora se for preciso, tocando nos pontos principais da lição. Além disso, também o material em PDF, o material em PowerPoint, tudo para que o professor tenha a sua aula mais fluida, a sua bagagem com certeza vai crescer demais. Então a ideia é isso, o aperfeiçoamento da escola bíblica dominical. Essa é a novidade, em breve eu vou estar anunciando aqui com todos os detalhes, ok? Vamos lá para a nossa lição de hoje. Estudo 1, Ezequiel, capítulo 1, o livro de Ezequiel e sua visão inaugural. Aí nós já temos mais ou menos, dá para ver que essa imagem é uma imagem gerada via IA, né? Mais ou menos daquilo que Ezequiel havia visto ali no capítulo 1. Talvez se você ler e começar a fazer uma leitura ali um pouco mais rápida, sabe? Desatenta, você não consegue fazer uma imagem mental daquilo que Ezequiel estava vendo. Ele vai descrever a sua visão com uma riqueza de detalhes impressionante. Ele vai descrever ali todo o cenário, desde onde ele estava, até o que ele viu, o que aconteceu com ele. Nós vamos ver que no final do capítulo, Ezequiel vai estar caído ali diante da glória do Senhor, né? Vai cair com o rosto em terra, o que dá a entender que ele desmaiou com tamanha glória da visão que ele havia presenciado, né? Talvez tenha sido também uma espécie de costume judaico, a ideia de se lançar ali em símbolo de reverência, tipo assim, né? Ah, eu não sou digno de ver isso, quem sou eu para você estar me mostrando isso, né? É mais ou menos essa a ideia. E a gente vai ver que Ezequiel, quando vê a glória do Senhor, ele cai com o seu rosto em terra, igualzinho que acontece com João lá em Apocalipse, né? No livro do Apocalipse. Então nós vemos ali que sempre tem algo interessantíssimo diante dessas visões grandiosas e gloriosas, ok? O texto áureo
está em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, e nos diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Prestem atenção aqui, meus amigos. Primeira informação que eu preciso dar para vocês. 30º ano. O que acontece aí no 30º ano? 30º ano do que, Christian? A maioria dos estudiosos, a maioria dos comentaristas bíblicos, eles vão dizer que é o 30º ano de vida de Ezequiel. Então, o que acontece? Primeira coisa que nós precisamos ver aqui, para a gente poder entender um contexto, isso aqui é uma breve contextualização, tá? Ezequiel ele está vivendo no contexto histórico do exílio babilônico, ou seja, Nabucodonosor já estava aliciando Jerusalém, ele já havia levado uma leva de cativos em 605 a.C., e essa primeira leva ali vão as principais personalidades de Judá, né, no ano 605, Daniel, seus 3 amigos, entre outros príncipes também. E em 597 vai ter uma nova leva. Nessa segunda leva de cativos, vão mais ou menos 10 mil cativos, se não me falha a memória, Ezequiel vai estar no meio. Então Ezequiel ele vai estar na Babilônia de 597 a 592, e em 592 é quando o seu chamado vai acontecer, a sua vocação. Então o que está acontecendo aqui? Quando Ezequiel ele é levado cativo, ele tinha mais ou menos 25 anos, quando ele é chamado por Deus, ele tinha os seus 30 anos, ele estava às margens do rio Quebar, é um rio lá na Babilônia, tá bom, meus caros? Então prestem bem atenção aqui, Ezequiel estava longe da sua casa, ele provavelmente estava trabalhando, lembrando que ele era um cativo, ele era uma espécie de um escravo babilônico agora, tá? Isso daqui era uma política que nós chamamos de política de caldeamento. Os assírios faziam isso, os babilônios também fizeram isso. Eles invadiam as terras e misturavam os povos, levavam o povo da terra A para a terra B, o da terra B para a terra C, e assim ia misturando para enfraquecer a cultura do povo e ficar mais fácil de dominar. Tá? Dentre outras questões também muito mais complexas que isso. E Ezequiel estava inserido neste contexto. O que a gente precisa também ter em mente? Ezequiel é basicamente contemporâneo de Jeremias, tá? Nessa época, Jeremias tinha mais ou menos 50 anos de idade, lembrando que já há 2 trimestres atrás, nós estudamos o livro do profeta Jeremias, não é isso? Jeremias ele vai ficar em Jerusalém até a invasão de 586, depois ele vai ser levado provavelmente à força para o Egito, mas neste momento Jeremias tinha ali por volta dos seus 50 anos. Qual que é a grande questão do livro do profeta Ezequiel, meus amados? Ezequiel ele está falando do dia do juízo em que Deus vai levar Jerusalém cativo. Deus está falando, olha, eu vou destruir o templo. Então é mais um profeta, assim como Jeremias, profetizando o exílio total, a destruição do templo, dentre outras coisas também, de Judá. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, pode ser dividido em 4 partes, em 4 sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao 3, trata-se a respeito da vocação de Ezequiel. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 24, é o juízo de Deus, Ezequiel falando a respeito do juízo de Deus para Judá e Jerusalém. A terceira sessão, juízo para nações estrangeiras. E a quarta e última sessão, a restauração de Israel. Então, e é interessante, né? Quem fala bastante disso é o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ezequiel ele começa descrevendo o fato de que estava às margens do rio Quebar. E os últimos capítulos de Ezequiel é ele descrevendo um rio que emana de Deus, né? Um rio celestial, assim, por assim dizer, né? Então, você vê o contraste entre o começo do livro e o fim deste livro. É Deus dando esperança para o seu povo. É uma mensagem duríssima, como nós já estamos acostumados a ver, tá? Mas é uma mensagem de esperança também. Além de juízo, esperança. Esse livro ele foi escrito entre 590 a 570 a.C., ou seja, 2 anos, provavelmente ele começou a ser escrito 2 anos depois desta primeira visão, do capítulo 1, ok? E uma das coisas que o livro de Ezequiel quer mostrar para nós é que Deus é
Deus é mesmo na Babilônia. Deus não se limitava. O poderio de Deus, a soberania de Deus, não é limitado a Judá, não é limitado a Jerusalém, ok? Deus é também no estrangeiro, Deus é também na Babilônia. Outra questão aqui, meus amados, Ezequiel, como o livro nos retrata, ele é filho de Buzi. Buzi era provavelmente um sacerdote, assim como Ezequiel também estava sendo já preparado para o sacerdócio. Então pode-se dizer que Ezequiel também era um sacerdote. E eu acho interessante aqui o significado do nome desses dois homens, né? Buzi, o pai de Ezequiel, tem como significado do seu nome a expressão, né, a palavra desprezado. Olha só que coisa triste, né? Imagina aí você conhecer alguém que se chama desprezado. Mas o nome de Ezequiel, a tradução, o significado do nome de Ezequiel é Deus fortalece. Então, um homem cujo qual o significado do seu nome é desprezado, tem um filho, e o nome do seu filho é Deus fortalece, ou seja, mesmo no desprezo, e aqui já é uma aplicação da mensagem, tá? Sempre quando eu falo para vocês de aula de escola dominical, eu sempre enfatizo isso, não é verdade? Não adianta só explicar, tem que aplicar. Então, mesmo no desprezo, um homem consegue ver a força de Deus, a fortaleza de Deus. Deus fortalece. Olha que coisa maravilhosa. Uma expressão de fé, meus amados. Haja vista que, na maioria das vezes, via de regra, é o homem quem escolhia ali o nome dos seus filhos. Então, provavelmente, basicamente ali, 100% de certeza, né? Buzi foi quem colocou o nome de Ezequiel como sendo Deus fortalece. Olha que coisa maravilhosa. Então Ezequiel estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e neste momento os céus se abrem. Eu gosto desta expressão. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. É Deus revelando os seus mistérios para os homens. Os homens não são dignos, nós não somos dignos, mas Deus está revelando, irmãos. E se nós não estivermos com os olhos atentos, não é? Nós não vamos notar aquilo com o qual Deus está nos mostrando os seus propósitos. A verdade prática nos diz: Deus é santo e justo. Ele não deixa o pecado sem punição, mas sempre oferece restauração e recomeço aos que se arrependem. Então Deus estava trazendo justiça, punição para Judá. Porém, ele não deixa de oferecer restauração, esperança e recomeço para aqueles que se arrependeram da sua idolatria, do seu sincretismo religioso, do seu abandono ao culto sagrado, porque vocês bem sabem, né, vocês que têm nos acompanhado, principalmente desde o livro de Jeremias, que o povo tinha sim abandonado a Deus em suas idolatrias. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, enfatizar a soberania de Deus, nós já temos falado disso. Deus é, mesmo na Babilônia. Saber que Deus disciplina o seu povo, nós também já temos falado disso, não é? Ou seja, Deus estava castigando o seu povo por conta da sua idolatria e do seu abandono. E terceiro objetivo, adorar a Deus pela sua majestade. Contexto do chamado. Exílio às margens do rio Quebar, ou seja, como eu falei, política do caldeamento. Eles foram transportados de Jerusalém, em várias levas ali de cativeiros, para a Babilônia. Ezequiel estava no rio Quebar, provavelmente porque ele estava trabalhando, tá? Ele estava trabalhando provavelmente como um escravo, ok? O céu se abre e a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, como nós vamos ver aqui nesta imagem, né? A ideia de uma mão descendo ali na face de Ezequiel, com um rolo ali, com um pergaminho, não é? E sendo entregue para Ezequiel. Ali nós temos mais ou menos ali mais uma representação do que Ezequiel estava vendo, a roda cheia de olhos, 4 seres com 4 faces, não é? Um movimento dirigido pelo Espírito, é uma expressão de ordem e poder. Então Ezequiel estava vendo basicamente a glória de Deus. Que visão confusa, não é? Que visão confusa. Realmente a glória de Deus confunde os homens. Nós somos pequenos demais para Deus, meus irmãos. E isso engrandece os meus olhos em saber que mesmo assim Deus se revela a nós. Nós não temos condições de descobrir Deus,
Mas somente Deus pode se revelar a nós, de tão pequenos que somos. Isso é grandiosíssimo, irmãos. Aqui mais uma imagem, né, mais ou menos daquilo que Ezequiel estava vendo, as rodas, os 4 seres, a glória de Deus. Né? Imagina só Ezequiel vendo, imagina, se coloca no lugar de Ezequiel, não é? Você vendo ali a expressão máxima do poderio de Deus, não é isso? Isso exalando o governo absoluto do Criador. Porque as mãos de Deus governam a história, governam os povos, governam as nossas vidas, tanto no coletivo quanto no individual, meus caros. Nós somos governados e dirigidos por Deus. Ezequiel também vai ver o trono celestial, né, como está nessa imagem aí. Expansão como cristal, trono acima do firmamento, autoridade suprema. A glória do Senhor, aparência de fogo e resplendor. Parece até um pouquinho daquilo que João viu em Apocalipse. Faça um paralelo, né, faça por você mesmo. Dê uma lida lá nas visões de João em Apocalipse e também agora em Ezequiel, tá? E a reação de Ezequiel está lá no finalzinho do capítulo, ele caiu com o rosto em terra. Como eu falei, fiz outro paralelo com João também. João também cai com o rosto em terra quando ele vê a glória do Senhor. Quais são as ênfases teológicas? Eu já falei de uma. Deus reina mesmo fora de Jerusalém. Deus é mesmo na Babilônia. A glória divina sustenta o profeta e o chamado nasce da revelação de Deus. Aqui nós temos o retrato, o relato da vocação do chamado do profeta Ezequiel. Orientações ao professor. Trabalhe o contexto do exílio babilônico, então nós tivemos aqui alguns minutos para trabalhar isso. Não deixe de falar. Você quer contextualizar bem os seus alunos, fale do contexto histórico do exílio babilônico, ok? Evite especulações simbólicas exageradas, isso é uma tentação, principalmente para os iniciantes, não é? Enfatize a soberania e a santidade de Deus, como nós fizemos aqui, e mostre a centralidade da glória divina. Último ponto, aplicação pessoal. A visão de Ezequiel nos lembra que a glória de Deus é indescritível. Lembra que eu falei? Que visão complicada, complexa, né? Sua soberania é inquestionável, sua presença constante. Diante disso, o cristão é convocado a viver em fé, adoração e confiança, mesmo em meio às maiores crises. Amém, meus amados? Este foi o nosso subsídio. Vocês notaram aí que eu fiquei sumido umas 2 semanas, mas isso não foi à toa. Fim de ano, Natal, Ano Novo, né? A gente está com a família, viaja, passa ali alguns dias de descanso com as pessoas. Isso é normal. Como se fosse um recesso. Peço perdão, mas né, a gente também é filho de Deus, né? Como alguns amigos falam, né? Que Deus abençoe vocês, um feliz 2026, que Deus possa abençoar a sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho, seus negócios, que 2026 represente um ano de fé para vocês, para nós, para toda a Igreja de Cristo, e que a nação brasileira também possa prosperar para a glória de Deus. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.